Olá a todos, hoje é quarta-feira. Nós queremos convidar você ao Evangelho, a começar com Deus pela manhã, a continuar com Deus pela hora do almoço, na tarde desse dia, na noite desse dia. Um dia que Ele nos deu não como um dia a mais, mas um dia da sua graça, um dia para o trabalho salvador que é a vida. A vida é uma obra de salvação na qual Deus realizou a parte mais difícil, a verdadeira salvação, mas que é também responsabilidade nossa, tarefa nossa, a ser respondida cada dia, com alegria, mesmo em meio a dificuldades, com fé sempre, mesmo que a gente às vezes até duvide que vai dar conta, sempre estará conosco o Deus da salvação. Vamos ao seu Evangelho, que nos ajuda nessa tarefa que é o viver. Lucas capítulo 19, de 11 a 28. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada através dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, aqui então há uma parábola com 2 ensinamentos dentro dessa mesma parábola. Nós temos então primeiro a situação desse rei que partiu para ser coroado rei e depois voltar, e os seus concidadãos o odiavam, não queriam que ele reinasse. Isso claramente Jesus está referindo a si mesmo. Ele é o rei, o homem que Deus enviou, o Filho do homem, como ele gosta de referir-se a si mesmo, o Filho pleno da humanidade, o Deus que se fez homem, que viria para salvar os seus, mas que foi rejeitado pelo seu próprio povo. Independentemente de ter sido rejeitado, o Pai o coroará como rei, mas ele devia ainda passar pela paixão. Eles achavam que o reino viria logo, os discípulos. Jesus está dizendo: não, há um tempo. Esse rei que sou eu deverá ainda passar pela paixão, ser coroado como rei, e no tempo de Deus Pai ele voltará, e aí ele reinará, mesmo que os maus não queiram, mesmo que aqueles que rejeitam Deus não queiram Deus
o triunfo será de Deus, não será do mal. Citados pelo demônio, os malvados, aqueles que aderiram ao mal, não triunfarão. O outro ensinamento que está aqui dentro é que na espera desse reino, enquanto esperamos a volta de Jesus, a sua segunda vinda, a vida é responsabilidade. É dom dado pelo Pai, dom de salvação, mas é responsorial, deve ser respondido. E aqui a parábola diz que Deus é esse Senhor que deu a cada um viver com os seus dons, que Ele é um Deus bom, na verdade totalmente ao contrário do que esse servo mau vai dizer. Ah, eu sabia que o Senhor era duro demais, severo, que colhes onde não plantastes. Não era verdade. A gente vê pelos outros dois que fizeram os dons produzir, não importa que 100 vezes, 10 vezes ou 5 vezes, o patrão os premiou da mesma forma, não é? Foi bom e generoso. A visão desse outro que, na verdade, se escondia atrás de uma covardia preguiçosa, de um viver irresponsável, que culpa Deus pelos desatinos da vida, pela própria responsabilidade não vivida. Esse homem na verdade, inoperante. Ele é um acomodado que entende a vida apenas como um viver, sem produzir frutos. Aí então é tirado dele e entregue tudo que ele recebeu ao que já tinha muito. Jesus está ensinando isso. Quanto mais uma pessoa cultiva aquilo que Deus lhe deu, a fé, o amor, a bondade, a justiça, tanto mais ele terá. Quanto menos uma pessoa cultiva essas coisas, até o pouco que ele tinha vai morrer e ficará sem nada. Rezemos, meus irmãos. Pai do céu, o Senhor é um Deus amoroso e bom, um Pai de misericórdia e justiça. E isso nós podemos dizer olhando para o Teu Filho, que na cruz entregou-se por nós, a fim de que tivéssemos futuro, a fim de que tivéssemos salvação. O Senhor, além do mais, nos cumulou com dons para que a vida não fosse um fardo insuportável a ser vivido só com as nossas forças. O Senhor nos deu as graças necessárias ao desenvolvimento desses dons. Não nos deixe, Senhor, acomodar-nos como se tudo fosse responsabilidade do Senhor, como filhos ingratos que acusam o próprio Pai pela sorte na vida. Ajuda-nos, pelo contrário, a responder com determinação e alegria, fazendo cada dia da nossa vida verdadeira história de salvação, verdadeira história de vida como dom a que se deve responder com generosidade. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.